Olá a todos vocês inscritos aqui no canal, aos nossos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático, EAD e os membros do Enquetes Teológicas com FTLB. A todos vocês, um grande abraço. Que o Eterno vos abençoe, proporcionando saúde, abundância de bem-estar e prosperidade. Estamos aqui para falar hoje do terceiro vídeo de uma série que nós temos aqui no canal a respeito dos desigrejados. Nós já temos 2 vídeos a respeito dos desigrejados. Eu vou deixar aqui para vocês no final da tela desse vídeo, se vocês quiserem acompanhar. E é um tema que tem tudo a ver com o momento cristológico que nós estamos vivendo, né? Ou seja, um momento eclesiológico, melhor dizendo. Como a igreja está enfrentando o novo fenômeno do crescimento das igrejas orgânicas da contemporaneidade. É um fenômeno que tem crescido muito, até mais do que o grupo eclesiástico tradicional, a partir de uma questão de templo e cerimônias dominicais. O grupo dos desigrejados tem crescido muito, é uma nova proposta de interpretação a partir da sociologia da religião e temos apresentado a temática aqui no canal a partir também de referenciais teóricos, de leituras de dissertações de mestrado, de leituras de artigos científicos que giram em torno dessa temática. Então é importante dizer que não é uma temática que gira em torno da questão eclesiástica somente, mas no âmbito acadêmico se discute o tema dos desigrejados, principalmente em cursos a nível de stricto sensu, pesquisas a nível de dissertação e até de tese. É um tema interessante e faz parte da teologia contemporânea em novas perspectivas eclesiológicas modernas. Você que não é inscrito no canal, esse é o momento. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe se você estiver gostando e vamos seguir animados. Quer saber mais sobre os nossos cursos? O curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal, curso de exegese do Antigo, de Novo Testamento e outros cursos que oferecemos, o contato é o 11 970 98 42 32. Bem, nesse momento, desigrejados 3, a crise eclesiológica no aconselhamento. A crise eclesiológica no aconselhamento. O vídeo 1 desse assunto, ele trabalhou um pouco alguns aspectos da crise eclesiológica que levou o crescimento do grupo orgânico dos desigrejados. Nós também temos o segundo, que fala propriamente da eclesiofobia e o novo trânsito religioso, né? Porque nós tínhamos um trânsito religioso, hoje nós temos um outro tipo de trânsito religioso a partir da eclesiofobia. Falando agora de crise eclesiológica no aconselhamento, é importante destacar que alguns pastores, antes da sua ordenação, assim como alguns padres, eles precisavam ter a sua formação teológica, ou seja, não existia, e é muito difícil isso acontecer ainda, padres que são ordenados sem formação teológica. E é a mesma coisa, o mesmo requisito para pastores protestantes, de igrejas como metodista, luterana e outras. Esses tais, eles primeiro são formados para depois serem ordenados, diferente de algumas igrejas, principalmente de linha pentecostal, que se ordena primeiro e depois pergunta se o ordenado tem interesse em se formar em teologia. Mas é um tema para um outro momento, né? Este momento atual, esse momento que nós estamos abrindo,
ele vem falar um pouco desta questão, a crise no aconselhamento, porque aconselhamento pastoral era e é disciplina dos cursos superiores na área da teologia. Então, geralmente, os cursos bacharéis em teologia, eles oferecem a disciplina de aconselhamento pastoral, numa perspectiva de psicologia pastoral, para que o ministro ordenado atue no ambiente eclesiológico, no que nós chamamos de poimênica, ou seja, um serviço pastoral a partir da ideia de cuidado, e a igreja como comunidade terapêutica servindo o povo, servindo a sociedade com aconselhamentos. E aí você pode me falar, mas o que você está falando é meio utópico. O cristianismo contemporâneo não tem muito a ver com essa perspectiva, porque hoje se trabalha muito a questão do mercado religioso. Eu concordo. O mercado religioso é a prática mais utilizada, principalmente no cristianismo neopentecostal, e o cristianismo pentecostal também tem aderido. No entanto, é inegável que algumas igrejas de cunho protestantes e católicas ainda enxergam o trabalho pastoral numa ótica de poimênica, de cuidado. Nessa questão, nasce, então, este tema, a crise no aconselhamento, porque muitos desigrejados, eles nasceram ou eles optaram a serem desigrejados por aconselhamentos que não foram plenamente devidos. Eu vou dar um exemplo. Aconselhamento para casais em crise. Geralmente ocorria um problema entre o casal, um problema de infidelidade conjugal. Alguns padres e pastores que iam pela questão da poimênica no aconselhamento, eles chamavam o casal no seu gabinete, ouviam o caso, o problema e tentavam aconselhar e acompanhar para averiguar se a pessoa ofendida tinha interesse de continuar o relacionamento, mesmo com a dor da traição, e tinha todo um aspecto de aconselhamento por trás. E essas questões ficavam muito em torno do aconselhador e dos aconselhados. Mas ocorreu uma crise no aconselhamento, principalmente nas igrejas que têm os seus líderes pastores que não passaram pela educação teológica. Eles não sabiam como aconselhar em alguns casos assim, então eles iam pela questão lógica da punição, ou seja, houve um adultério, vamos punir. E como vamos punir? Vamos fazer uma reunião extraordinária entre o casal e os demais membros. E anunciava-se o pecado de adultério cometido pelo ofensor diante do ofendido. A igreja toda perguntava-se à igreja, todos concordam que o fulano de tal ou a ciclana de tal seja excluído por motivo de fornicação? E todos diziam unânimes de uma só voz, amém, e era decretado a exclusão. Então, o anúncio público do problema daquele casal gerava um outro problema. Gerava o problema daquele casal ele se sentir envergonhado, de não querer mais fazer parte daquela comunidade de fé. Às vezes, a parte ofendida estava disposta a perdoar o ofensor, o que cometeu a traição, e tudo aquilo gerava uma situação muito problemática, muito complexa, ao ponto de, em alguns momentos, o casal sair daquela determinada comunidade de fé e buscar uma outra que ninguém conhecia o seu problema. Isso era muito normal em 2 décadas atrás. Hoje, com o crescimento das igrejas orgânicas e os desigrejados, problemas semelhantes a esses levam o casal
que opta pela separação ou não, a se desvincular da igreja, a se desvincular da instituição eclesiástica, não buscando uma outra. Então, quando os mesmos não buscam uma outra e optam a exercer um cristianismo fora da instituição, seguindo alguns aspectos das suas confessionalidades antigas, mas sem ter um vínculo eclesial, institucional, aí nós temos uma outra questão que se abre, ou seja, talvez aconselhamentos mal direcionados fizeram com que aquele determinado casal viessem acarretar diversos traumas, ao ponto de eles pararem de migrar de uma instituição para outra instituição e optarem o divórcio institucional, o divórcio eclesiástico, se tornando, portanto, desigrejados. Um outro tema dentro dessa perspectiva é o tema da transição de fases, de faixa etárias, né? Transição de faixa etárias, transição de fases. Eu vou dar um exemplo. A fase da puberdade para a fase da juventude. É muito normal num ambiente protestante os pastores direcionarem aconselhamentos respeitando as fases, respeitando a fase daquela adolescente que o seu corpo está mudando, vários aspectos do seu corpo, a sua mente também está mudando, daquele jovem que o seu corpo está mudando, e proporcionar aconselhamentos respeitando as suas fases, ou seja, geralmente não se direciona um aconselhamento para um casal que já tem 15 anos juntos e que os dois têm 40 anos de idade, para adolescentes que estão saindo da fase dos 16 aos 17 anos, indo aí para os 18, a transição da adolescência para a juventude. Então, o que acontece? Mediante a falta de experiência ou de um conhecimento teórico para se trabalhar com essa faixa etária específica, alguns aconselhamentos, eles também eram estabelecidos em forma de punição, tá? Ou seja, percebia-se às vezes o look, o vestuário da adolescente um pouco mudado, geralmente não se conversava, se punia, porque aquele vestuário dela, se é uma roupa talvez um pouco mais sensual, era provocativo, aquilo era interpretado como a pomba-gíria, aquilo era interpretado como um espírito demoníaco que fazia ela fazer os homens se sentir atraídos por ela, mas estamos falando da cabeça de uma adolescente de 16 anos, 17, que as coisas ainda estão começando a se construir dentro dessa saída da puberdade para a juventude. Ou seja, procurava-se então punir num aspecto de que ela estava contribuindo para que homens viessem talvez se sentir seduzidos e atraídos. Em alguns momentos ocorriam também as questões dos galanteios, né? Dos galanteios de homens casados dentro da instituição eclesiástica para com esta jovem. E tudo isso gerava traumas, porque uma coisa é uma adolescente usar um look talvez da moda, um look mais curto. Outra coisa é, às vezes, ela ser galanteada pelo próprio pastor da instituição, que às vezes ali, por não tomar cuidado, ele se sente atraído e acaba soltando uma palavra ou um gesto, um comportamento que é um pouco complicado diante de uma situação dessa. Então, o que ocorre? Em algumas instituições, trabalha-se especificamente, há igrejas protestantes que eles dividem o trabalho pastoral de casais com o trabalho pastoral de jovens, porque a técnica de aconselhamento tem que ser diferente, porque são faixas etárias diferentes, pensamentos diferentes e experiências diferentes.
Geralmente em instituições que não têm essa formação teórica para a praxe dessa ação, junta-se tudo numa coisa só. E aí onde se começa, às vezes, a questão, vamos reunir a igreja, fazer uma reunião extraordinária e falar do caso da adolescente tal. A adolescente está sendo excluída pelo pecado de vaidade, porque ela está usando roupas curtas, e ali anunciava-se uma exclusão diante de toda uma igreja. Então, isso, há 2 décadas atrás, gerava traumas, várias questões, e muitas vezes a quebra de vínculo daquela adolescente com aquela instituição, ela migrava para outra, era chamado de trânsito religioso. Mas e hoje? Grande parte sai da instituição e não vai mais para nenhuma instituição. Então, mantendo talvez parâmetros da velha instituição dentro da praxe cristã, no entanto, desvinculada da instituição. O que ocorrera? Talvez simples questões de se afunilar os aconselhamentos respeitando a faixa etária e o momento do determinado aconselhado ou aconselhada. E às vezes não ocorria isso. Então, esses aconselhamentos mal direcionados gerou traumas no passado, geraram rupturas com aquela instituição eclesiástica e a migração para outra instituição eclesiástica. E hoje tem gerado traumas e a ruptura do vínculo institucional com aquela determinada instituição eclesiástica e o desvinculamento de qualquer instituição eclesiástica. Ou seja, essa galera que está saindo não está migrando para outra, está tocando o barco, está vivendo a sua vida cotidiana, desvinculado da instituição eclesiástica, mesmo que talvez passou a infância, a pré-adolescência na instituição eclesiástica, esses aconselhamentos mal direcionados hoje têm acarretado a quebra de vínculo institucional. Ou seja, é a crise no aconselhamento pastoral, do aconselhamento eclesiástico, que também tem resultado em quebra do vínculo institucional, da aliança eclesial daquelas determinadas pessoas para a opção de agora as mesmas serem cristãs orgânicas, ou seja, tocar um cristianismo desvinculado da igreja. Há algumas décadas atrás, o que hoje nós estamos sofrendo com a questão da pandemia do Covid-19, se sofria muito na questão da AIDS, né? Talvez a galera mais nova não pegou essa época, mas a AIDS foi terrível na década de 80 e na década de 90. Então, algumas igrejas também, os seus líderes não adotavam métodos eficientes para o aconselhamento, quando ocorria o caso de soro positivo do HIV. A pessoa era constatado soro positivo do HIV, um caso de infidelidade conjugal, ou talvez um caso de um jovem da instituição que acabou conhecendo uma pessoa na noite e se relacionaram por um tempo. Quando foi fazer o teste, deu positivo para o HIV. Então, algumas igrejas na época e os seus respectivos líderes, poucos tinham uma perspectiva de aconselhar e acompanhar. Era algo muito novo, que as pessoas estavam tendo vários sensos comuns a respeito daquilo, então as pessoas tinham ainda medo, né, de chegar perto, etc. Era uma situação muito difícil. Só que era mais difícil ainda quando se reunia a comunidade de fé e anunciava a exclusão da pessoa por este motivo, ou seja, por um caso extraconjugal, por o que as igrejas chamam de fornicação, que é o relacionamento sexual antes do casamento.
Então, quando ocorria a infecção, o soro positivo do HIV, por alguns desses casos ou outro, e o líder reunia a comunidade de fé e falava detalhes, o problema era o mesmo. A pessoa que era excluída, ela ficava sem chão, geralmente saía da instituição e tinha muita dificuldade de ir para outra por causa da culpa do problema. Então, hoje, né, dentro da disciplina de aconselhamento pastoral, esse tema foi muito trabalhado, muito mesmo, porque, como eu disse, na década de 80 e na década de 90 era um dos temas que estava mais em auge. Então, hoje se buscou novos métodos de aconselhamento em casos assim. Só que esses novos métodos, eles geralmente são discutidos no ambiente acadêmico. Ou seja, se você tem um pastor que antes de ser ordenado, ele primeiro se forma, ele obtém conhecimento teórico para aconselhar casos semelhantes a esse, sempre em uma proposta de cuidado, ou seja, querendo cuidar da vida e não simplesmente atribuir aspectos de culpa e de julgamento para punir a pessoa, que foi coisas muito características do pentecostalismo, né? Tanto é que grande parte dos desigrejados são ex-pentecostais, porque eles sofreram o método punitivo. O método punitivo e a falta do preparo dos pastores gerou trauma nos seus aconselhamentos, ou propriamente na sua imposição de punição. E grande parte desses que hoje são desigrejados já tiveram vínculos institucionais, principalmente pentecostais, e hoje resolveram se desvincular, se desinstitucionalizar. Ou seja, ocorre sim uma crise nos aconselhamentos. E geralmente essa crise, ela ainda é muito mais intensa quando o aconselhador, ele não tem um conhecimento prévio, ele não tem um conhecimento teórico para exercer o aconselhamento. Se ele não passou por um preparo antes de ser ordenado, dificilmente ele sabe aconselhar e acompanhar nos aspectos da poimênica, nos aspectos do cuidado. Ele foi treinado a punir aquele que transgrediu, fazendo do punido um bode expiatório para evidenciar o medo sobre os outros, para exercer um domínio e um controle. Então, essas questões de maus aconselhamentos e de poder e de autoritarismo e de um desejo desenfreado de punir o transgressor, fazendo dele um bode expiatório a exemplo dos outros, também tem gerado um grande crescimento para as igrejas orgânicas, para que o grupo dos desigrejados se fortaleça e o grupo das instituições tradicionais vinculadas a templo e a celebrações semanais ou dominicais se enfraqueça. Então, fica aqui para vocês esta análise. Espero que vocês tenham gostado e que o tema possa contribuir nos seus estudos e nas suas pesquisas desta área. Que o Criador os abençoe com toda sorte de bênção. Shalom e até o próximo vídeo.